Olá, daqui do Empoderamento de Energias 07, através da tribo 555, estamos a entrar ao vivo para vos falar do processo de hipnoterapia, agora na primeira fase, que é a anamnese. Ontem a Irene esteve fazendo as 5 fases de forma generalizada e hoje vamos entrar à conversa sobre a anamnese. Antes de entrar, gostaria de vos perguntar como é que vocês se sentem relativamente ao processo de hipnoterapia. Se vos incita alguma dúvida, alguma pergunta, e era interessante, super interessante, se pudessem deixar-nos alguma mensagem e mesmo depois da live em direto, em diferido, vocês podem enviar-nos mensagem, fazer perguntas, fazer algum comentário, inclusive. O objetivo destas lives é poder também receber feedback e, inclusive, solicitar a vossa ajuda para podermos chegar mais longe, mais perto do teu autodesenvolvimento e crescimento, porque o intuito destas lives é mesmo isso, é vos trazer mais conhecimento. Bom dia, Irene. Olá, bom dia. Hoje deu certo, né? Claro, Bom dia. dá sempre certo. E hoje vamos falar sobre a anamnese. Excelente tópico para mostrar, provar que o processo de hipnoterapia é científico, é comprovado cientificamente porque funciona e por isso nós queremos também trazer a quem nunca ouviu falar, a quem tem curiosidade e não tem tempo ou não tem disponibilidade ou não quer, todo o processo de hipnoterapia. E hoje, através da anamnese, explicar o porquê, como funciona, para quem e também o sucesso da hipnoterapia, que para mim começa pela anamnese. E para ti, Irene? Começa pela conversa, né? Primeiro, né, o contato e depois a anamnese, que para mim é o ponto mais importante do processo. Uma anamnese bem feita vai dizer se a gente vai ter sucesso ou não no processo, né? Daqui a pouco a gente vai se aprofundar um pouquinho mais nessa questão da anamnese, explicar como que é que funciona. Tem gente que não sabe o que é anamnese, mas a anamnese é um dos primeiros passos para a gente ter sucesso no processo de hipnoterapia. É a gente entender realmente quais são os pontos que o cliente precisa trabalhar e muitas vezes até o cliente não tem clareza. E nessa anamnese bem feita a gente consegue identificar todos os pontos, tudo aquilo que ele precisa realmente trabalhar na sessão. E a anamnese, assim, a gente faz a primeira e depois da sessão a gente faz algumas outras perguntas e vai acrescentando, né? Pelo menos no meu caso, a gente vai vendo se houve alguma mudança e a gente vai fazendo mais perguntas. Então, mas para mim o passo mais importante do processo é a anamnese, né? Você entender todos os gatilhos, entender quais são os problemas que o cliente tem e aí você montar o seu processo diante de todas essas informações. Para mim também é, Irene. Uma anamnese bem feita começa logo com um pontapé de saída largamente com vantagem, vantajoso. Porquê? Porque a anamnese é uma entrevista. E a anamnese é uma entrevista que, no comum do, podemos dizer, das terapias, e não só na psicologia, na medicina em geral, na saúde, é feita sempre uma anamnese. Para quê? Para conhecermos melhor o cliente, para conhecermos melhor o padrão mental, conhecermos as dores emocionais, os traumas e principalmente o porquê é que ele chegou até ali. O que é que o faz levar a uma consulta de hipnoterapia? Ou seja, é a partir da anamnese que é estipulado o objetivo da terapia. E esta entrevista, ela possui diversos modelos. Cada terapeuta vai criar a sua própria entrevista, sua anamnese, para criar o seu próprio trabalho. Podemos muitas vezes trazê-lo, fazê-lo de forma... É sempre individual, porque cada cliente tem uma conduta, não é?
E as perguntas básicas, basilares, são sempre as mesmas, mas depois, mediante a situação que o cliente traz, a problemática, nós vamos ali enviesando de forma a poder, podemos dizer, criar um método de trabalho. Fazemos através do rapport. Mas antes de chegar ao rapport, a anamnese, como é que tu fazes a anamnese, Irene? Normalmente a anamnese é sempre gratuita. É bom nós explicarmos o porquê que é gratuito. Na verdade, sempre gratuita, depende muito de terapeuta para terapeuta, né? Eu costumo fazer essa entrevista gratuita para montar o processo depois, né? Eu explico por quê. E por que que eu faço essa anamnese gratuita? Porque, para mim, o processo tem que fazer sentido para o cliente. De repente, você começa a cobrar a primeira sessão e não faz sentido para a pessoa, então você vai... Então, cada um tem o seu método de trabalho, né? Então, gratuito no meu caso, eu faço essa entrevista gratuita, para explicar também como é que funciona a hipnose, porque muitas vezes a pessoa não sabe como é o processo. Então, o meu princípio é explicar realmente como é que o que que é a hipnose, como é que funciona, tirar um pouco aqueles mitos, né, que a pessoa tem. Às vezes a pessoa chega com vários mitos, até por não ter conhecimento da ferramenta, que é perfeitamente comum. Eu também, quando eu passei no processo de hipnose, eu não tinha entendimento como era que a ferramenta funcionava. Então, eu costumo fazer um pré-talk, né? Explicar um pouquinho da ferramenta e aí detalhar a minha anamnese. Como você bem falou, cada terapeuta tem o seu tipo de anamnese. Eu tenho uma anamnese que é bem sucinta, né? É uma página. Então, nessa página, eu englobo as perguntas que eu acho que são importantes, né? Eu costumo sempre começar pelos dados pessoais do cliente, né? Entender um pouco, desde profissão, se é casado, se tem filho, e aí vou fazendo algumas perguntas, né? Faço até uma pergunta de coach, né? Que é onde ele está e onde ele quer chegar, né? Até para a gente fazer uma visualização do futuro. E vou detalhando as questões emocionais, o que que ele sente, quais são os gatilhos que dispara isso, né? Quais são as imagens mentais, então, e vou observando as respostas. E dentro das respostas eu vou fazendo as minhas interpretações, né? É assim que eu trabalho. E aí o quanto ele está comprometido com o sucesso, né, do tratamento, tem todo esse tipo de pergunta, né? Faço também algumas perguntas relacionadas à infância, né? O que que ele lembra, do que ele vivenciou, né? Se ele tem consciência de alguma coisa que ele vivenciou, se não tem, né? E aí eu vou montando. É um processo meu, no meu caso, é um processo sucinto, né? Eu já mudei várias vezes, já mudei minha anamnese, vou adaptando, e aí na segunda sessão, né, dependendo do que a gente trabalhou, eu vou complementando, né, o que que mudou, né, o que que acontece, né, se veio uma informação nova. Então eu vou complementando de acordo com as sessões também. Extraordinário, extraordinário. E para dizer também que a anamnese é praticamente sempre a mesma inicial, sendo uma sessão ou sendo 10, porque nós não sabemos o que é que vamos tratar, o que é que vamos fazer com o cliente inicialmente. E para mim também a anamnese é gratuita. É gratuita e explico porquê também. Porque é uma forma de nos conhecermos melhor. É a forma de nós conhecermos o cliente e explicarmos como é que nós trabalhamos, qual é o processo terapêutico que utilizamos, como é que vai funcionar, como é que é a metodologia. Depois de ouvir o cliente, quando o cliente fala, quando, por exemplo, fala sobre o nome, a idade, dá algumas informações básicas, o estado civil, a idade, todos estes são registros que nós mantemos no nosso portfólio com o nome do cliente, porque nós temos o registro. A cidade, o local de nascimento, o nome dos familiares, pode ser necessário. Se o cliente tem algum vício, qual é a experiência dele com a hipnose. E à medida que o cliente vai também falando, nós vamos conhecendo melhor. Conhecendo melhor a nível emocional, como ele gesticula, como ele organiza as suas frases, e também vamos nos aproximando da necessidade do cliente. Além disso,
Espera só. Já comecei! A minha mãe está à espera de responder. Então, espera só um bocadinho, Irene. Já cheguei. E a anamnese é fundamental também para criar aqui algum laço inicial. Já dizem que o primeiro contato, os primeiros 4 segundos, quando conhecemos uma pessoa, existe logo a sensação de familiaridade ou déjà vu, ou também criar um laço profissional em que há ou não aquela sensação de confiança, de respeito. Então, para o hipnoterapeuta, a anamnese é fundamental. Criar-se logo ali um bom momento, um momento de um lugar seguro, de responsável, em que o cliente se sente à vontade e com vontade de não só iniciar o processo, mas também de desenvolver contigo, que és o terapeuta com quem ele está a falar. A experiência da anamnese vai-se desenvolver e como tu disseste muito bem, Irene, que é muitas vezes o cliente traz uma situação e no momento da anamnese ele vai desenvolvendo, ele vai chegando à conclusão que efetivamente não é o problema que o traz, mas sim é bem mais fundo, é uma raiz mais profunda. Ou então poderá ser outra situação qualquer que ainda poderá ter uma dimensão maior do que aquele que ele inicialmente pensou. E esta anamnese pode demorar 15 minutos, meia hora, não estendendo muito mais, porque também não queremos na primeira sessão entrar logo em fazer o processo de terapia, mas o objetivo mesmo é o cliente apresenta-se, nós apresentamos-nos, mostramos também as nossas algumas instruções de como funciona, porque às vezes quando chegam nunca viram falar de hipnose, simplesmente sabem que a hipnoterapia tem técnicas que poderá ser úteis, porque ouviu falar, porque viu na televisão, porque viu no Facebook e realmente é algum interesse. Sendo gratuito também é logo uma entrada, uma chave de entrada bastante interessante porque não precisa de gastar dinheiro, é uma experiência que a pessoa ganha através do seu tempo. O terapeuta também gasta o seu tempo, mas é um ganho acrescido porque existe uma maior familiaridade e se a pessoa gostar da anamnese já pode aí encontrar uma base inicial de trabalho. Irene, uma anamnese contigo poderá ser feita como? Por exemplo, quem está a ouvir agora, se quiser contactar-te, como é que pode fazer? A primeira coisa é entrar em contato comigo, pode ser pelo direct ou pelo WhatsApp, quando é indicação. Eu vou ver minha agenda e a gente vai. O primeiro passo sempre explico, a gente vai fazer uma anamnese, essa anamnese é gratuita, e aí dentro dessas informações, dentro dessa anamnese eu já consigo passar a quantidade de sessões que eu vou trabalhar a princípio. Então já defino nessa primeira anamnese de acordo com as situações. Eu sempre deixo claro que dependendo a gente pode fazer uma sessão ou duas a mais, né? Porque às vezes vem alguma coisa que ali não tá, a gente não consegue identificar nesse primeiro momento. Mas geralmente tem sido muito assertiva a quantidade de sessões que eu passo já nessa anamnese. Por quê? Porque eu já vou me aprofundando e cada vez mais a gente vai tendo técnicas, né, para identificar algumas coisas, né? Às vezes o cliente fala uma coisa, mas a gente percebe que a expressão dele quer dizer outra coisa. Então a gente, com o tempo de atendimento, a gente vai pegando esses detalhes, né? Então nessa primeira sessão já consigo mais ou menos identificar a quantidade de sessões que eu indico para cada cliente. Eu não trabalho com muitas sessões, geralmente 5 a 6 sessões. Quando eu trabalho com vício, aí eu trabalho um pouco mais. Então, preciso ter esse contato com a pessoa. Às vezes as pessoas perguntam, quais os valores das sessões? Esses valores eu só consigo fazer depois da anamnese, só consigo passar, né? Depois de uma anamnese, eu não passo um valor em live, primeiro porque eu não sei o que o cliente quer trabalhar. Então não faz sentido. De repente vem um cliente que você pode trabalhar com uma ou duas sessões, você não vai cobrar um valor de que você cobraria para 6 sessões, né? Então eu preciso ter esse contato primeiro, entender o que o cliente vai trabalhar
e entender também quantas sessões são necessárias. Somente depois dessa anamnese que eu consigo passar o valor para o cliente, né? Às vezes as pessoas me perguntam em live quais são os meus valores. Então, eu só consigo passar os valores de acordo com essa conversa, né? Meus valores são individuais, né? De acordo com o que eu preciso trabalhar, de acordo com a quantidade de sessões que a pessoa precisa trabalhar, né? Então, dentro dessa informação que eu vou pegar, eu vou montar o processo. Meu processo, inclusive, tem um contrato onde eu passo as informações, qual é a parte do hipnoterapeuta, qual é a parte do cliente, né? Então, é um processo sigiloso, onde eu jamais vou expor meu cliente, o nome. Eu posso até citar um exemplo, cliente X, né? Mas no meu contrato tá específico que o nosso atendimento é confidencial, que vai ser trabalhado comigo, porque eu acho que é muito importante também você respeitar a pessoa que trabalha com você, né, ou o seu cliente, né, a pessoa que trabalha com você não, o seu cliente, né, no caso nós, o cliente, porque é um processo que de repente, né, e aí cai uma pergunta, né, que as pessoas às vezes têm um certo receio, que se elas vão contar o segredo, né? Então, lembrando que o terapeuta, ele não é uma pessoa que julga o outro, né? O terapeuta, ele está para ajudar e nunca para julgar. Né? Porque às vezes as pessoas têm essa coisa, ó, a pessoa vai fazer uma hipnose, de repente, sei lá, vamos supor que o cliente fez alguma coisa que não é tão comum, né? E aí a pessoa acha, ela pensa assim, cara, mas eu vou procurar um profissional e esse profissional vai saber que eu fiz tal coisa, né? Ou fez alguma coisa ilícita ou alguma coisa. Lembrando que o terapeuta, ele não está aqui, né? Ele não está no processo para julgar ninguém. Ele está para ajudar a pessoa. Não importa o que a pessoa fez, né? Porque às vezes as pessoas falam assim, mas se a pessoa for, sei lá, um estuprador, um assassino, isso não é trabalho do terapeuta. O terapeuta está lá para ajudar a pessoa a trabalhar questões emocionais. Nunca para julgar o que a pessoa fez ou deixou de fazer. Isso não é trabalho de um terapeuta. O terapeuta não é um investigador que vai julgar ou vai dizer qualquer coisa. Não é um juiz, né? Então isso tem que ficar muito claro. Não importa o que a pessoa fez, não importa. Isso não importa para a gente. O que importa é como é que eu vou ajudar essa pessoa. Como é que eu vou ajudar essa pessoa a sair dessa questão emocional? Então, o meu processo, ele tem contrato onde a pessoa se sente totalmente confortável, que as informações vai ficar somente comigo, isso não vai ser divulgado, a não ser que ele queira dar um depoimento, e se ele quiser dar um depoimento, ele nem precisa colocar o nome, aí fica a critério dele, não é obrigatório. Né? Ou se ele quiser participar de uma live comigo aí aberta, né? Já teve clientes até que quiseram participar lives comigo e falaram, e aí a pessoa fica à vontade, aí já é uma questão dela. Mas o meu processo é sigiloso, tem contrato, inclusive, né? Quais são as partes do terapeuta, a minha responsabilidade e a responsabilidade do cliente, explicando mais ou menos o passo a passo. Então a pessoa pode ficar tranquila, independente, né? Porque às vezes as pessoas realmente têm esse receio, olha, será que sou hipnotizado, eu vou contar meus segredos? E eu sempre deixo claro que o intuito da hipnoterapia não é que a gente saiba o segredo. É claro que quando a gente busca um terapeuta, a gente tem que confiar no profissional, né? A gente precisa confiar, por isso que é importante esse primeiro contato, né? Para a gente ver se realmente é isso, se faz sentido, se eu me identifiquei com aquele profissional, né? Como é que funciona o processo dele? Nesse primeiro contato também eu explico como é que funciona o meu processo, mais ou menos já que eu vou montar um processo, o que, que a gente vai trabalhar dentro disso, né? Como é que vai funcionar mais ou menos as sessões, né? Então a pessoa vai ter clareza e aí dentro disso, né, ela vai colocar se faz sentido para ela ou não. Olha, eu tenho todas essas informações, tá, vamos fechar o processo. Bom dia, Basicamente é isso. Karina. Bom dia, mãe. É super importante nós percebermos que a anamnese também é o momento em que a pessoa sente do outro lado confiança pelo cliente, pelo confiança no sentido de será que este profissional está à altura
Será que ele pode me ajudar? Será que eu consigo também me entregar ao processo? E é neste momento também que o cliente percebe se consegue ou não permitir-se entrar no processo, ou seja, se libertar. Porque nós temos uma capacidade enorme, energética, de perceber, sentir se estamos com alguém que nos vai ajudar. Independentemente, por vezes o cliente poderá estar num tumulto enorme e ter vergonha, não querer contar, não querer expor, mas se ele não se abrir, como é que o profissional vai conseguir perceber aonde é que deve chegar, ou que técnicas utilizar, como funcionar com ele? Então é interessante perceber que a anamnese é a chave da porta, podemos assim dizer, para o processo em si. E quando a pessoa começa a expor-se, ficar sem, poderá ser a mudança. Quando a pessoa começa a falar sobre o seu problema, ela própria começa a visualizar-se como terceira pessoa. Porquê? Porque está a falar de uma situação passada, que já passou, que já não existe, e vai refletir sobre essa situação. E o objetivo também é nós podermos ajudar a pessoa, porque se a pessoa tem uma situação com dor, que é sofrida, irá ser necessário fazer a ressignificação, porque nós não vamos abordar um assunto de abrir uma ferida emocional, deixar a ferida exposta, aberta. Então, e nós também fazemos uma pergunta muito interessante. Se não resolveres a tua situação ou a tua dor emocional agora, o que vais perder no futuro? Quem tu vais tornar no futuro? Porquê? Porque muitas vezes nós guardamos debaixo do tapete os nossos problemas, as nossas dores, vamos acumulando o pó, e o que acontece é que mais tarde vamos pagar por isso. Porquê? Porque nós não resolvemos a situação, não quisemos ou não dispusemos, continuamos com aquela mágoa, aquela dor, aquele sofrimento, mas o que é certo é que essa sensação, essa dor, veio tapar parte do nosso coração. E essa parte do coração doída, ferida, foi fechada. Foi fechada para os bons relacionamentos, foi fechada para a alegria, foi fechada para o amor, e muitas vezes nós não nos apercebemos, mas a nossa postura para com a vida também é alterada. Porquê? Porque nós ficamos mais desconfiados, ficamos mais protegidos, levantamos as barreiras da segurança. Para quê? Não me vou magoar mais, não vou sofrer mais. E o que acontece é que não nos abrimos para o mundo, para a natureza, para a vida em si, e nos fechamos com a nossa cara, com o nosso corpo, com a maneira como conversamos, como estamos, e isso é perceptível 24 horas do nosso dia, da forma como nós comemos, como dormimos, é também a forma como nós nos sentimos. Porquê? Porque estamos a acumular, estamos carregados com essa dor e sofrimento. Daí ser tão importante fazermos a anamnese e realçar a importância de nós nos libertarmos dessas dores emocionais, porque essas dores estão-nos a afetar, a bloquear, estão-nos a hipnotizar de forma negativa para o aqui e agora, para o presente, para a vida. Então a anamnese, para mim e para a Irene, é fundamental e gratuita. Por isso deixamos também aqui este ponto que, se nos quiseres conhecer, basta nos enviar uma mensagem privada, uma ou outra. O importante é que tu comeces o teu processo, que te desenvolvas, que cuides de ti. Porquê? Porque a nossa vida só existe uma vez, uma oportunidade por dia. Não sei quanto tempo de vida temos, todos nós um dia vamos partir, poderá ser um mês, um ano, 10 anos, 20 anos, 30 anos, mas quanto tempo tivermos, não é a quantidade, mas a qualidade. Como é que vais viver? Como é que te vais sentir? Como é que te queres sentir? Aonde é que queres chegar? Quanto mais depressa desbloqueares algum ressentimento, injustiça, passado, mais rápido será a tua desenvoltura, o teu processo, o teu crescimento para a frente. Da minha parte, quero dizer que adoro fazer anamneses. É um bom sinal. Quando quantas mais anamneses fizermos, mais facilidade de fazer mais sessões. Cada sessão é única e não, normalmente, quando eu penso, não há uma sessão igual a outra, porque cada pessoa tem uma história, tem uma experiência, cada pessoa tem uma dificuldade ou um desafio, para uma oportunidade de crescimento. E é extraordinário. Nós ganhamos muito com anamneses porque ganhamos mais experiência ainda,
Cada anamnese é um novo desafio e por isso vou-te pedir que confies em ti, na tua vida e que confies no processo, na terapia, na hipnoterapia, para te ajudar a perceber, compreender como funcionas e como podes também funcionar melhor, porque o objetivo é mesmo sermos melhores seres humanos. Nós, como hipnoterapeutas, como seres humanos, também queremos estar mais próximo e ajudar quem quiser ajuda. Existem N situações em que podes olhar com olhos diferentes, com mais sapiência, com mais desenvoltura, com mais rapidez, e falamos por nossa experiência própria também. Nós aprendemos muito também com as anamneses e com os feedbacks e com a aprendizagem e os resultados dos nossos clientes, e por isso a necessidade de crescermos, porque falar só não chega, temos que ir mesmo para a ação, e a ação faz-se com clientes. E o que eu vos solicito é que nos contactem para podermos fazer uma anamnese e depois, se for bom para ti, se for simpático também, o processo, porque uma anamnese é o princípio de uma mudança, e o princípio de uma mudança dá trabalho, e o princípio de uma mudança também dói. Mas vos digo, por trás da dor vai estar o maior crescimento, vai estar umas capacidades e fundamentos de desenvolvimento que te poderão trazer um futuro bem melhor. E aquilo que nós precisamos hoje não é esperança, mas é colocar em ação aquilo que tu precisas mudar hoje. Da minha parte, uma anamnese bem feita, Irene, é quando a pessoa decide: eu quero ser ajudado. E não é um ponto de fraqueza, é um ponto de força, porque é nesse momento de força que tu queres ser ajudado, que tu te entregas, e no outro lado está alguém que também se entrega, e o processo começa, e o processo é tão bonito. Realmente é como acender a luz. E eu gosto muito da imagem de um fósforo. Imagina que tenho aqui um fósforo e todos os dias nós acordamos com o fósforo inteiro. A diferença é, quando acordas, queres viver com o fósforo intacto, ou queres acender o fósforo e usar, desfrutar do teu dia a dia? O consumo do fósforo é sinal que estás a viver, estás a vivenciar. Agora, se nem sequer quando acordas acendes o fósforo, para que ele não se estrague, ou por medo que ele se estrague, ou por medo, por receio, por fobia, o que acontece é que os fósforos não são usados e a tua vida também não é beneficiada, não há um ganho por medo, por trás de dores que já passaram, é do passado. Irene, Pode falar. não ia dizer, para ti, o que é o poder da anamnese? Olha, para mim, na verdade, a anamnese é trazer clareza do se você quer ou não a mudança, né? A anamnese ela já traz muita clareza para o cliente. Eu tenho clientes, por exemplo, que ele já tem uma clareza tão grande que na própria anamnese ele já consegue ter um processo de mudança de coisas que eles não tinham clareza. Só o fato de falar, né, da gente fazer as perguntas certas para identificar os gatilhos. Tem gente que chora, inclusive, na anamnese, né? Tem gente que já começa a acessar coisas importantes, dependendo do cliente. Então, a anamnese ela já é meio que uma sessão do processo, né? Não é só perguntas, não, são perguntas poderosas que você vai ter acesso a questões profundas já, né? Não é só igual você vai ao médico, tal coisa, não, na anamnese da hipnoterapia a gente já consegue acessar coisas profundas, né? Então, como eu falei, a minha anamnese ela é uma anamnese pequena, mas com perguntas extremamente assertivas para que a gente vá direto naquilo que incomoda o cliente, para que a gente traga clareza já ali, o que a gente vai trabalhar. E a anamnese ela não para na primeira sessão. Muitas vezes a gente fez a primeira sessão e aparecem coisas novas para a segunda, né? Então, sempre que o cliente chega, eu faço ainda algumas perguntas nessa continuação, né? O que aconteceu na primeira sessão, qual foi os insights que vieram, e aí começa, né? E quem tiver interesse aí de conhecer o nosso trabalho, entre em contato semana que vem. Até o dia 8 eu vou ter uma condição super especial aí, que é o nosso dia, né? O Dia das Mulheres. Então, quem quiser contactar aí, pode mandar uma mensagem ou no meu WhatsApp, né? Quem tem, eu não sei, acho que não está no
no Insta agora, mas pode ser também, está lá no meu canal do YouTube, Irene Gomes Hipnoterapeuta, então pode pegar lá, ou mandar um direct aqui no Instagram, entre em contato comigo, eu vou explicar o processo, fazendo sentido, a gente já dá início às sessões. Então, da minha parte é isso. Gina, depois da live vamos conversar um pouquinho? Sim, sim. Extraordinário dizer que para certas pessoas a anamnese poderá ser logo o desbloquear da emoção e não só. Há pessoas que somente na anamnese a situação fica resolvida. Há outros que vai trazer mais e outras situações. Vou dar um exemplo rápido e simples para ser perceptível. Alguém que está acima do peso, tem uma obesidade física e mental, porque normalmente nunca é só física, é física e mental. Os gatilhos são bem lá atrás. Começou se calhar de uma frase ou de um sentimento ou numa relação em que a pessoa precisa se proteger. Precisa se proteger por segurança, por vergonha, com timidez, com algum zelo. E o que acontece é que com o acumular dos anos, o progredir, vai aumentando. Essa fobia, essa proteção vai aumentando. E depois não temos que só trabalhar uma situação, temos que trabalhar outra e outra e outra e outra. Porquê? Porque vai arrastar e vai também trazer outras situações que vai atingir autoestima, amor próprio, entre N situações. Este é um único exemplo que depois poderá despoltar não só uma sessão, mas várias, mas o objetivo não é fazer muitas sessões, é que a pessoa conheça o processo, perceba onde é que está, para que o faz e ganhe também não só a coragem, mas a força de começar e continuar, porque a nossa vida não é um jogo. A nossa vida é demasiado importante para nós desvalorizarmos. Logo faço com a procrastinação. Vou deixar para amanhã. Amanhã logo penso nisso. Ou então, quando for reformar-me, logo penso nisso. Porquê? Porque a nossa vida vai se arrastando com menos qualidade. Então, a anamnese é gratuita, aqui comigo e a Irene, é profissional, tem um contrato com base, tem um compromisso de honra, tem um sigilo profissional, tem um número de sessões logo pré-definido, tem um objetivo, tem uma meta, tem uma clareza. Fica ainda na memória, até se vê ao espelho o que fazer. Também existe o contrário, também existe a anorexia. Isso é uma disfunção de visualização, como é que te vês, como é que te sentes. Mas também, Marina, eu gostava de perguntar, o que é um corpo gordo? Quanto pesa um corpo gordo? Quantos quilos? Porque aí, quando nós falamos a mente é magra e o corpo é gordo, temos que estabelecer uma métrica. Temos que escrever, inclusive, que é o princípio da sessão e é na anamnese que nós estabelecemos, o que é um corpo gordo para ti. E colocamos. E este corpo gordo vai ser medido em comparação com a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, em que já existe uma métrica em que diz que o corpo normalizado é até X, com determinada idade, com determinado peso, e o que é obesidade e o que é abaixo do peso normal. Então, não é de nós pensamos e o que é o gordo. Então, é perceber. E o que é a mente magra, também perceber o que é a mente magra. Quantos quilos pesa a mente magra? O corpo magro. Então, existe uma série de questões que está envolvidos e aí depois aparece o procedimento e é o trabalho, a terapia é feita nessa base, está bem? O que fazer é mesmo isso, é um confronto com o que está na mente com a realidade. Da minha parte, por hoje é tudo. Quero-vos dizer que amanhã vamos continuar no processo da hipnoterapia, são 5 fases, esta é a primeira fase, e amanhã 8 e 5, 5 e 5 no Brasil. Espero que tenham gostado, mandem-nos os vossos interesses com os rapores, porque nós estamos cá para vos ajudar. O profissionalismo é 100%, a entrega é 100%. Agora quero perguntar-te, quanto estás tu envolvido e comprometido na tua mudança? Conta connosco e nós contamos contigo. Até já, Irene.